E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, brandou Deus e lhe disse do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: não chegues para cá. Primeiro, tira os sapatos dos teus pés, as sandálias, porque o lugar que você está, Moisés, é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Aleluia! O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheci as suas dores. Portanto eu desci, Moisés, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto lhe será por sinal de que eu enviei quando houveres tirado o meu povo do Egito. Servireis a Deus neste monte de oração. Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. O bom dia, Espírito Santo, o encontro dos vasos, o café com Jesus, o congresso Línguas de Fogo pela manhã. Bom dia, Espírito Santo. Que a unção de Deus nos envolva poderosamente. Graças a Deus pelo abençoado dia de ontem. Ontem foi muito forte. Eita, quarta-feira abençoada. Foi pela manhã, à tarde e à noite na catedral, na sede. Deus abriu as janelas dos céus. Muito trabalho espiritual. Muita gente caindo pelo chão, convulsionando, cheias de espíritos do vício,
do cigarro, do fumo de corda, da cocaína, do crack, da pinga, da bebida, e houve libertação, cura divina, salvação, restauração de vidas. Um dia com muitos frutos, um dia frutífero. Eu posso dizer um dia frutífero, tanto na catedral como na sede. Foi assim uma quarta-feira de muito trabalho, muita força, muito jejum, muito clamor, muitas revelações. Deus, o dono da obra, visitou o seu povo Brasil. Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Foi um dia abençoado por Deus ontem. Hoje é quinta-feira, círculo de oração. Amanhã, sexta-feira, quebra de maldições. E já nos preparando para o dia 20, porque dia 20 é o terceiro elo da campanha do fogo. Ontem eu preguei sobre o fogo de Deus, o fogo da vitória. E o povo foi visitado por Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Graças a Deus pelo dia de ontem. Mas ontem foi ontem. Hoje é quinta-feira, hoje já é 14. Amanhã é 15. Amanhã já é meio do mês. Meio do mês. Outubro já está indo. Mas novembro vem aí. A arca de Deus, no altar de Deus, na tenda de Deus. E vamos assim, implantando o reino, amarrando o valente, hasteando a bandeira e dizendo só o Senhor é Deus. Pegue aí agora o copo com água, não esqueça da água, coloque ao lado do seu aparelho de televisão, receptor, celular, notebook, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo, o cantinho de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Coloque também o santo óleo, o azeite para ser consagrado por este missionário que crer, a caneta que vai assinar documentos e papéis, caneta crente abençoada, caneta ungida, caneta com ponteiro do céu, viu? É bique, mas é abençoada. Coloque aí também a mamadeira da criança, a fronha do travesseiro, você que não dorme bem à noite, insônia, pesadelo, sonolência, terror noturno, coloque a fronha do travesseiro ou o travesseiro todo, o lençol também, as caixas com os medicamentos da família, a mamadeira da criança, a chuquinha, a fralda. Forma dentro da sua casa o altar da fé que remove montanhas, as caixas com comprimidos, xaropes, antibióticos, remédios de pressão alta, remédios para gapiroide, todo tipo de medicamentos que você tem. Trate sim o mal com a ciência e também com a fé, a oração da fé. Apresenta a Deus todos os objetos que você queira apresentar. Tudo é possível para aquele que crer. A minha fé, junto com a sua, remove montanhas. Estamos pela cruzeiro.com.br. Estamos pela Nazaré FM 100.7, cobrindo todo o recôncavo. Estamos pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, várias rádios online e comunitária, retransmitindo o Bom Dia Espírito Santo. Estamos pelo YouTube
pelo Instagram, pelo Facebook, até pelo TikTok. Estamos falando para todo o Brasil do Iapoque ao Chuí, para a Europa, Ásia, África, Oceania, lá na Rússia, na China, estão nos assistindo. Também estão nos assistindo em todos os países da Europa, também da África. Deus abençoe. Lá na Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes, estão também nos acompanhando, na Coreia, no Japão, porque estamos cobrindo todos os continentes. Estamos até lá na Sibéria, através da rede de rádios do aplicativo, dos aplicativos Radiosnet, cruzeiroam.com.br, estamos pelo Face, pelo YouTube, levando o assunto que precisa ser levado ontem, hoje e amanhã. Jesus, o Filho da Virgem Maria. Jesus, aquele que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará. Neumar Souza já está ali conosco, meu amigo Vaso de Ouro Gildésio Papa, diretamente de Embu das Artes e Juquitiba, já está ali conosco. Dislene Santos também, Marinalva Freitas, pode chegando, família linda do grande Congresso Línguas de Fogo. Porque este programa pela manhã não é só uma retransmissão de um programa ou uma live. É mais do que isto. É edificando o corpo de Cristo. Congresso Línguas de Fogo. Encontro dos Vasos. Café com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Raquel já está ali conosco, a pastora amada, Raquel Scali, Deus abençoe, filha de Abraão, com tio Abraão. Deus abençoe, pastora Raquel em São Paulo, já ligada conosco, Creuza Santana. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, pedindo cobertura espiritual, intercessão, jejum e oração. Roquelina Cruz ligou, Rosimeire e Denivaldo, Silvia dos Santos Ribeiro, Vanessa Costa Moreira, Aline Costa Santos também ligou. Marinalva Freitas está ali conosco, Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe, Dona Guida, a mãe da Patrícia, da Bianca, da Mônica, da Fernanda, de uma família abençoada por Deus. Guida, é a mulher forte da Avenida Peixe. O Brasil todo agora conhece Dona Guida, eita, da Peixe para o Brasil. Deus abençoe. Dislene Santos já está conosco, Andressa do Amor Divino, Andréia Magalhães, Anésia dos Santos França, Ariane Vitória dos Santos, Caroline Portugal dos Santos, Catarina dos Santos, Dalva da Caixa d'Água, Dalva Maria, Daniela da Cruz Boaventura, Dinalva Nascimento e Família, Eliel da Silva Barreto, Elisângela da Silva Ramos, Elza Marques, Eliosvaldo dos Santos Costa, Everaldina de Souza, Fabiana das Neves, Firmina Gomes, Josenilton dos Santos, Juscelina Santos Costa, Juliette Barreto, Lázaro Nascimento, Lenice Oliveira, Maria Costa Santos, Maria Nadir Ribeiro Sales, Maricélia dos Santos Damásio, Marinalva de Jesus, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Marta Miranda, Norma Lúcia Cunha, Renata Costa Santos. Foram pessoas que ligaram pedindo oração e jejum.
Manuel Bispo já está ali conosco também. Seja bem-vindo, povo de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, todo o Nordeste. Sejam bem-vindos, povo de São Paulo, Minas Gerais. Compartilhe os nossos programas, entra aí no YouTube, dê o seu sininho, seu ok, se inscreva. Pastor Oriri, diretamente de Belo Horizonte, já está conosco. Seja bem-vindo, servo de Deus. Entra aí no YouTube, compartilhe os nossos programas, conte a sua bênção, faça o seu pedido de oração, compartilhe, curtam, comentem, tá bem? Passe para frente, compartilhe com a família, amigos, parentes. Vamos encher a terra com a glória de Deus. É nós que temos que levar a glória de Deus e não deixar apagar a lâmpada de Israel. Leve a lâmpada de Israel, que é o próprio anjo do Senhor, a luz para quem está nas trevas. Tá bem? Fale de Jesus através da minha voz. Pregue o evangelho através da minha voz. Comunique com as pessoas sobre a salvação através da minha voz. Viu, Marisa Salles? Deus te abençoe, filha. Shalom. Bom dia. Shalom, Marisa. Vamos ouvir este hino bonito. Ontem, a hora que cantamos este hino ali na sede, eita! O fogo desceu. Foi muito forte ontem na catedral e na sede. O povo caindo pelo chão, convulsionando, sendo libertos, sendo abençoados, o mal saindo, a família sendo liberta. Foi um dia de batalha contra o mal. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Fogo, meu Senhor, é fogo por aqui, é fogo por aí também. Vamos incendiar o Brasil, vamos incendiar a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, porque só nós temos o combustível para este incêndio, o fogo do Espírito Santo. Canta ela mesmo, a voz que o Brasil e o mundo agora conhece. Raquel Scalia é a única do Brasil com este sobrenome. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Fogo, fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia, fogo que queima pecado, malícia, prostituição, lascívia e glutonaria, ciúmes e divisão, blasfêmia, ira e discórdia, orgulho e murmuração, inimizade, porfia, inveja e decisão. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Quero obter energia para poder divulgar essa mensagem que salva e tem poder para curar. Quero obter energia para mortos ressuscitar. Quero obter ousadia para demônio expulsar. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda. Quero
quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, manda meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia. Quero ver fogo caindo, quero ver coxo andar, quero ver fogo caindo, quero ver mudo falar, quero ver fogo caindo, quero ver surdo escutar, e cego que for sarado, de alegria chorar. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia. Quero ver fogo caindo e o Senhor batizar. Quero ver crente pedindo e o Senhor renovar. Quero ver almas chorando, ao meu Senhor se entregar. Quero ver anjos constantes em nosso meio voar. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, Ei, Pachari, canta, levá-la, estariam decai. fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia, o fogo que não consumia. Espírito Santo. E daqui a pouquinho eu estarei pregando em Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante, e capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Deus não gosta de pontas. Deus não gosta de estar atrás. Deus é o Criador. Deus precisa estar no âmago do nosso coração, no centro de nossas vidas, em nossos projetos, em todas as áreas. Deus não gosta de ficar esquecido. Deus não gosta de ser excluído. Deus é onipotente. Ele quer estar na posição que ele precisa estar, no centro, nos negócios, no âmago, no meio, porque ele é criador de todas as coisas. Então, do meio da sarça, ele fala com um dos maiores pastores que já pisou na terra, Moisés, aquele que das águas foi tirado. É o tema da mensagem que eu quero pregar daqui a pouquinho. Capítulo 2, versículo 23 a 25. E parte do capítulo 3 de Êxodo. Tá bem? Se prepare, porque o fogo arderá continuamente no altar. O fogo não pode apagar.
Deus não pode ser excluído. Ele precisa estar no centro de nossas vidas em todas as áreas. Compartilhe este programa, divulgue, faça uma conexão com a sua televisão, para que a imagem fique maior e a mensagem entre nos quartos, na sala, na cozinha, para que haja uma bênção sobre a sua casa. Viu, Rosimeire Sena Leite? Está entendendo, Rosimeire? Deus fala em pleno século 21, através da voz que clama no deserto. O mundo é um deserto. O vale, ele é seco. Por isso a voz de Deus, através da voz profética, tem que produzir vida e fazer o deserto florescer. Fique conosco. Eu tenho a semente, eu tenho a chave, eu tenho a visão, eu tenho o cajado para te orientar e te ajudar como atravessar as avenidas desta vida tão travada e difícil. Venha comigo meditar hoje Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante e parte do capítulo 3. Do meio da sarça, Deus falou. Do meio da nuvem, Deus falou. Do meio da coluna, Deus falou. No meio do cenáculo, Jesus apareceu. Tá pensando que Deus gosta de ponta, rapaz? Tá pensando que ele vai te puxar pela roupa? Dê lugar a quem merece estar no lugar. O Criador, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, o Senhor dos Exércitos de Israel, Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Este é o Congresso Línguas de Fogo, o Encontro dos Vasos, o Café com Jesus, o meu querido Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio, do seu computador. Tá bem? Compartilhe os nossos programas. Pregue o Evangelho através da minha voz. Quem sabe você tem um chamado de Deus. Atenção. Para pregar o Evangelho. Visões, profecias, palavras proféticas. Mas você nunca se dispôs a obedecer o ID de Jesus. A vida te travou e você nunca foi e nunca obedeceu e enterrou o seu talento. Deus está falando com você. Você às vezes tem um chamado, um ministério, mas nunca foi, porque as circunstâncias da vida te travou. Mas eu te dou uma chance, uma oportunidade antes da sua ida. O que tens preparado? Para quem será? Pregue o Evangelho do reino
porque você tem um chamado, um ministério, uma missão, uma vocação. A vida te amarrou. Ou foi um espírito de carnalidade ou de medo que te amarrou? Mas por acaso você me encontrou aqui. E eu te dou uma oportunidade de pregar o Evangelho para o Brasil e em missões internacionais por esta rede de rádios, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook. Eu te dou oportunidade em meu ministério para você pregar o Evangelho, viu, Libina de Jesus. E o pastor Rogério? Então, faça a obra de Deus ao meu lado, como missionário Daniel de Oliveira, ajudando a manter a rede de programas para o Brasil e para as nações do mundo. Pregue o Evangelho do Reino. Me ajude a manter esta rede, que nos custa um preço alto, salgado, difícil, mas estamos aqui porque cremos no chamado de Deus. E Deus falou comigo que levantaria evangelistas do ar, pregadores da palavra, para ajudar a manter esta rede. Tenho promessas de Deus para expandir mais ainda. O nosso objetivo aqui é almas para Jesus. Não é política, nem futebol, nem outro assunto. É um só assunto: Jesus. Vocês que me conhecem sabem do que eu estou falando. Aqui não é lama e nem areia. Aqui é terra boa. Uma semente produz 100. 100 produz 1000. 1000 produz 10.000. 10.000 produz 1 milhão. Em todas as áreas. Põe uma semente na mão deste veterano semeador, um dos últimos do Brasil, missionário da ordem de Cristo, não da ordem dos homens, chamado desde o ventre materno, bisneto de judeu, posso falar com autoridade. Então, ponha a semente na mão deste semeador. Como missionário, vou lhe dizer, manda um Pix. Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas sua filha tem, seu neto tem, viu, Alexandra Milha? Alguém da sua família tem Pix. Manda um Pix, um dízimo, uma bênção para o Bom Dia Espírito Santo. Pregue o Evangelho. Às vezes você já foi pastora, já foi pastor, e agora virou pastor de escritório, pastora de carro, pastora de si mesmo, mas eu estou lhe convidando para fazer parte do meu ministério nacional e internacional. Põe uma semente, manda um Pix, um voto, um dízimo, uma oferta, uma bênção daquele destravamento que estava todo amarrado, e há uma profecia que até 15 de dezembro tudo estará liberado. Eita Deus! E lembra do Bom Dia Espírito Santo, viu? Anote a chave do Pix, para onde você vai mandar uma bênção de participação nas missões internacionais. Você não pode ir à África, você tem chamado, mas a minha voz vai.
Eu tô que tô no espírito para incendiar o Brasil e o mundo. Olha a chave do Pix, 71, o código de Salvador. 9918622232 é o número do meu celular. 71 é o código de Salvador, 9918622232. Se perguntarem de qual cidade é, de qual banco, aliás, é Bradesco. Mas eu acho que nem pergunto. A chave é 71 9918622232. E a bênção vai chegar aqui em minha mão, ó. E nós vamos aumentar a rede, manter a rede e fazer crescer a rede para a pescaria ser maior, para o reino não dos homens, mas de Deus. Ontem uma irmã chegou para mim, eu nem sei o nome dela. Uma serva de Deus. Falou: missionário, aqui está uma oferta para o Bom Dia Espírito Santo. E aqui está uma oferta para o Senhor também. Que bom, hein? Que bom, ela entende o mundo espiritual. E foi ofertas especiais. Nem perguntei o nome, só liberei para ela a palavra da profecia da riqueza. Do ouro, da prata, do diamante e da esmeralda. Ela saiu mais abençoada do que já é. Ah, missionário Daniel, eu não quero passar o Pix, eu quero ir à catedral, à sede e lhe entregar em sua mão. Amém. Seja feita a sua vontade. Tá bem? Mas se você viu Mariluce Mota, o Espírito lhe tocar, manda um Pix. 71 9918 62232. Vamos ganhar almas. Vamos desenterrar os talentos. Vamos incendiar o Brasil, a Europa, a Ásia, a África. Vamos evangelizar a Rússia, a China. Daqui da Bahia eu estou evangelizando como nunca evangelizei. Essa pandemia me preparou para coisas grandes. E você, meu ouvinte, minha ovelha amada, tem esta oportunidade de ser ganhador de almas. Cada alma que eu ganhar é uma pedra em sua coroa. Tá bem? Ajude a manter a rede. Estamos por várias emissoras e queremos aumentar o número de emissoras em outros estados para pregar para a região local, estadual e assim invadir todos os estados, destronar o capeta e hastear a bandeira de Jeová Nissi. 71 9918622232. Ou venha trazer em minhas mãos a bênção do destravamento, que já está a caminho. 5h45. Vamos louvar a Deus. Coloca aquele hino aí do Binar. Nunca mais eu ouvi o Binar, rapaz. Binar deve estar triste. Ah, missionário, o senhor não coloca mais meus hinos? Será que Israel Palarone tem hino gravado? Eu não sei. Será que ele tem? Será que ele tem? Ele canta, ele é um levita, ele é um Asaf. Se ele estiver me ouvindo e tiver hinos gravados, eu não sei. Que ele comunique comigo para comunicarmos aqui com o nosso diretor artístico. Eita! Para colocar os hinos também de Israel Palarone. Vamos louvar, vamos cantar, vamos, Miriam. Depois da sarça e do mar vermelho, Miriam dançou. Bom dia, Espírito Santo.
E lá vem Deus, Ele está o vindo. Deus do sou que sou. Deus abençoe, Evânia. E lá vem Deus, Deus abençoe. que faz tudo por amor. É isso aí. E lá É vem por amor, é por o amor. Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, é Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Deus abençoe, Israel Vandeli. passou, o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se... Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo de primavera e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Atenção Bahia, atenção Salvador, porque amanhã é sexta-feira e amanhã é dia 15 de outubro, meio do mês. Amanhã é dia da quebra das maldições. Amanhã novamente eu quero orar pela libertação de viciados. Ah, missionário Daniel, eu não sou viciado, graças a Deus. Vício da mentira, do palavrão, do cachimbo, do charuto, do cigarro, da cachaça, vício da cocaína, do roupinol, do consumismo, da pornografia, vícios que prejudica você, seu relacionamento com Deus, sua família, sua saúde. E às vezes por detrás deste vício tem um boca de fogo, tem um Exu do lodo, tem um Zé Pilintra, tem um malandrinho, tem uma entidade de pé de cana, alguma coisa que foi enterrada lá no pé daquele abacateiro roxo, daquela jaqueira mole, foi despachado naquele cemitério, naquela encruzilhada, aquela garrafa de pirassununga de 51, de cunhaque, de Campari, de uísque, de cachaça, de vodka, aquele fumo de corda. E há anos o demônio da embriaguez está na sua família e ele ainda quer beber muita cachaça, misericórdia. Às vezes seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, genro, enteado, está lá no paredão, está na boca de fumo, está no tráfico, está na Cracolândia. E este campo não é para ciência, este campo não é para psiquiatra, analista, este campo é campo espiritual, que eu entendo muito bem. Vem estar conosco para a libertação, viu, Roberta? Viu, Ismara Silva? Deus abençoe Roberta Xavier. E Deus abençoe o povo lindo de Anápolis e de Goiânia e do Distrito Federal. Então amanhã é dia de quebra de maldições, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã, quebra de maldições. É o dia
que nós dedicamos para o trabalho de libertação no submundo do alcoolismo, do tabagismo e dos craques e das drogas. Amanhã é um dia de libertação. Libertar em ação. Olho na boca, mão na cabeça, palavra da profecia. Eita, amanhã é amanhã, como foi ontem. Ontem eu fui dormir, era 11 da noite, com os braços doendo de tanto segurar endemoniado. Eita, lugar que tem capeta, rapaz. Parece que depois da pandemia a capetada voltou. Sangue de Jesus tem poder, mas eu estou aqui. E a nossa equipe para vencer o mal. Ontem, quando eu comecei a orar, foi pessoas vomitando, caindo. Sangue de Jesus tem poder, viu? Foi um dia de batalha ontem, amanhã também será. Dia 20 também, dia 27 também. Este é o mês do fogo. Vamos queimar o fogo do capeta. Vamos queimar o álcool do capeta. Vamos queimar a cocaína, o crack, o roupinol do capeta. Vamos incendiar o inferno com o fogo de Deus. Você não tem esta fé? Eu tenho. Você não tem esta autoridade? Eu tenho. Você não tem esta unção? Eu tenho. Por isso eu falo com um bocão. Eu tenho atrás de mim 8.000 pessoas orando por mim e passando a unção para mim. Por isso que eu posso falar como Davi falou: quem é este incircunciso filisteu? Eu posso falar como Elias falou: será que o seu Deus está dormindo? É isso aí, bispo, vai ficar pequena para Satanás, ele vai ter que sair. Já saiu, Vanderly. Eu vos dou poder para expulsar demônios. Então temos que pôr a fé em ação. Aí fica esse moncado de doutor nos altares, gravata chique, roupa chique, anel, sapato brilhando, mas vazio, bonito por fora e feio por dentro. Temos que ser bonito por fora e bonito por dentro e ministrar sobre o povo a imposição de mãos. Esses escribas e fariseus que nem do altar desce para atender o povo, come do altar, veste do altar, tem status por causa do altar, mas as ovelhas estão perecendo na mão do diabo e a família das ovelhas. Se nós não for sal, se nós não for luz, então é melhor não dizer que é. Amanhã é quebra de maldições. Pela manhã, à tarde e à noite. Viu, Jane? Você que estava conosco ontem. Deus abençoe, filha. Amanhã, pela manhã, à tarde e à noite. Tá bem? Abra sua Bíblia. Bíblia aberta. É a boca de Deus aberta. Falando conosco. Êxodo capítulo 2, versículo 23. E depois capítulo 1. E vamos até onde der para ir. E aconteceu depois de muitos destes dias. Sofrimento do povo em Gósen, no Egito. Opressão de um faraó carnal endemoniado. O espírito de faraó ainda está por aí. De Jezabel, espírito de Balaão. Balaão só via barras de ouro na frente dele. Não é diferente de hoje, não. Tem 3 barras que destrói o homem de Deus. Barra de ouro, barra de saia e São João da Barra. Eita, é tanta barra.
E quantos já caíram por causa destas barrarias ou barradas? E Balaão só via barras de ouro. Por isso que ele negociou com Balaque. Até a mula repreendeu ele. O espírito de Judas está na terra. O espírito do anticristo está na terra. O evangelista João falou. O espírito de Jezabel está na terra ainda. Mesmo o demônio que estava sobre aquele povo ruim. O espírito dos amalequitas ainda continua. Mas e o espírito do Deus de Israel também está sobre a igreja. É batalha, rapaz. Aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, clamaram, e o seu clamor, aleluia, o clamor do povo de Deus, subiu a Deus por causa da sua servidão. Eles estavam sendo escravizados, vivendo um momento de violência em todas as áreas. O povo de Deus conhecia o caminho da oração. E foram para a oração. Agora veja o versículo 24 de Êxodo capítulo 2. E ouviu Deus. Deus não é surdo. Deus não é moco. Deus não tem miopia e nem glaucoma. E nem é fuinha. Ele fala diretamente, sem embaraços. Ele fala diretamente ao âmago do coração da sua criatura ou do seu filho. E ouviu Deus o seu gemido. Sabe o que é gemido? Lágrima na alma, choro por dentro, prantos por dentro, sofrimento calado. Sabe o que é gemido, Patrícia Santos? Travesseiro molhado, volante do carro tremendo, almofada no braço do sofá, molhado por lágrimas, baba. E ouviu Deus o seu gemido. Viu Pedro dos Santos. Lembrou Deus do seu conserto. Deus lembrou. Deus mexeu nos arquivos e lembrou. Deus lembra de você, Ângela, Vanderly, Pedro. Deus lembrou de você, Pedrão. Você sabe por que eu estou te dizendo. E ouviu Deus seu gemido e lembrou. Lembrou-se Deus do concerto, da promessa, da palavra que ele havia falado com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus não é homem para que minta. O que ele falou, por intermédio de Isaías, passaram 700 anos para cumprir, mas cumpriu, porque ele é eterno
e ele vela para cumprir a sua palavra. Viu, Lenice Oliveira? Gildete Rodrigues. Ouviu Deus o gemido e lembrou Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E atentou Deus. Atentou Deus, Dalva Rodrigues, para os filhos de Israel. E conheceu-os Deus. E apacentava Moisés, capítulo 3, versículo 1 agora. Já são 6:02. Eu só tenho mais 7 minutos. Viu, Antônio Marcos? E apacentava Moisés. Trabalho. Moisés estava trabalhando para sustentar Zípora, Gerson, seus filhos, porque ele morava na casa do sogro, e ele não era preguiçoso, ele era trabalhador. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Jetro era pastor em Midian. Jetro tinha uma família linda, com filhas virgens, moças consagradas ao santo ministério. Viu Tatiana Moraes? Viu Joel Santos? E levou o rebanho atrás do deserto, conduzindo o rebanho, Moisés, o rebanho do sogro, que era fazendeiro e era pastor, e veio ao monte de Deus. Era chamado de monte de Deus, porque Deus manifestava ali, em forma de nuvem, em forma de fogo, no meio das árvores, árvores pequenas, sarças. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo. Deus manifestou em forma de fogo, para Moisés ver o brilho, o calor, e chamar sua atenção. Deus é Deus de chamar atenção. Se a igreja não tiver emoção, se a igreja não tiver prodígios, se a igreja não tiver sinais, ninguém fica sabendo que ali é uma igreja. A igreja não pode ser um culto fúnebre. A igreja não pode ser um cemitério. A igreja tem que chamar atenção. Tem que ter brilho, tem que ter fogo, tem que ter glória, tem que ter palmas. Ela não pode ser uma ladainha, um nhenhenhê, uma resenha. A igreja tem que falar. Os bancos, cadeiras, paredes, o povo, que ele é vivo, que ele provoca terremotos e vibrações, ruídos e reboliços. Eu nunca seria tradicional. Sempre renovado, para que o povo vejam a glória de Deus através das nossas ações e vida. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Sabe quem é este anjo do Senhor aqui? Do versículo 2, Jesus. Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Sabe por que a Bíblia fala que estava o fogo no meio da sarça? Porque Deus não gosta de beirada, nem de ponta.
Ele estava no meio da coluna, no meio da sarça, no meio do cenáculo, no meio da arca e das águas. Deus é Deus do meio, porque Ele é o Criador e onipotente. Não coloque o diabo no meio. Quem tem que andar pelas beiradas e pontas é o diabo. Deus tem que estar no centro de nossas atenções e vida. Você já viu aquela pessoa que fica no culto quietinho ali, ouvindo a palavra? Porque ela entende como é importante estar no centro da revelação do culto. Você já viu aquelas pessoas que ficam andando por volta da igreja, toda hora cantina, toda hora banheiro, toda hora água? É porque Deus não é o centro do seu culto, é ponta. Você já viu aquele pastor que quando tem outro pregando, ele fica lá na porta conversando? Ou toda hora andando? Também é a mesma coisa. Deus é Deus de centro, de meio. Lembra daquele homem lá na sinagoga? Venha para o meio. No meio da sarça, Deus falou. Do meio da sarça, Deus falou. Não deixa Deus pelas pontas. Deus em primeiro lugar. O culto é para Ele, a oferta é para Ele, o dízimo, a obra dele pertence. Não dê calote em Deus, porque senão você morre dentro da igreja. Morte espiritual. Está na igreja, mas estará desviado. Fora da igreja é um capeta. Deus é Deus do meio, do centro, do primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Do meio da sarça. O anjo apareceu em uma chama de fogo e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Que você, Vanderly, seja uma sarça, Indiara Alcântara. Que eu seja uma sarça, uma ovelha, uma oliveira, não um cedro do Líbano. Na botânica de Deus, que eu seja uma sarça. A sarça era uma árvore pequena, a sarça era uma árvore torta, a sarça era uma árvore insignificante para a sociedade, porque era uma árvore torta. Mas da sarça, como da acácia, saía um perfume que protegia a arca da aliança. Eita maravilha! É este perfume que eu preciso ter. Moisés disse: agora virarei para lá. Ele queria saber e entender a visão. Ele era vidente. Ele morou no Egito, mas ele não era egípcio. Ele foi criado na casa de Faraó, mas ele não era Faraó. Ele era profeta, desde o ventre de Joquebede. E vendo o Senhor que virava para lá ver, brandou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Deus os chamou 2 vezes, como chamou Abraão, como chamou Samuel.
porque Deus o chamou 2 vezes para ele se ligar, se antenar, desligar do mundo e ligar no mundo espiritual. Moisés, Moisés, Vânisso, Tatiana, Suévia, Vanderli. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Este eis-me aqui de Moisés foi lá do âmago da alma. Eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está, Moisés, não é teu, é casa de Deus. Moisés ainda tinha sandálias egípcias nos pés. Moisés ainda tinha comunicação com o Egito, com a mãe de criação. Moisés ainda tinha raízes antenadas no Egito. Deus falou: tira as sandálias, se limpa todo, arranca o Egito dos seus pés, porque você está agora em terra santa. Eu desci, Moisés, porque eu vi e ouvi a oração do meu povo. Eu lembrei do concerto que eu fiz com Abraão. Aí Deus se apresenta a ele: eu sou o Deus do teu pai. Família abençoada, rapaz. O Deus de Abraão. Ainda citou o nome do pai, do avô, do bisavô. O Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele teve tanto temor e respeito que ele cobriu o rosto. E disse o Senhor: Deus está falando, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos exaltores, porque conheci as suas dores. Deus sabe de tudo. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel. Olha que promessa: terra boa, oásis, terra frutífera, bênçãos de prosperidade. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, chegue agora, Moisés. Então Moisés disse: vem agora, enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Você não vai sozinho. A obra não é sua, é minha, muito mais minha, por causa do concerto que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Então a obra é minha, Moisés. Eu só preciso de você, do seu cajado. E Moisés foi. Já são 6h16. Eu quero que vocês leiam Êxodo capítulo 3, o dever de casa.
E leiam também o capítulo 4, capítulo 3 e capítulo 4. E medite. Tá bem? Eu não tenho mais tempo. Eu tenho que orar. 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 Porque é assim que funciona a rede de programas. Depois eu continuo por aqui até 7 horas. Então, põe aí agora a água, o óleo, a caneta, papéis, remédios. Vamos falar com Deus, o Deus de Moisés. Vamos deixar Ele habitar no centro de nossas vontades. Vamos falar com Deus, ó terra. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora. O Senhor ouviu o gemido do povo de Israel no Egito. Ouve, Senhor, o gemido desta mãe que está orando comigo, esta esposa, esta filha, esta pessoa solitária, deprimida. Ouve, Senhor, o clamor desta pessoa que está clamando pela cura de alguém que está na UTI, na CTI, no presídio, no manicômio, no paredão, na boca de fumo, na Cracolândia. Esta pessoa presa pelos orixás, exus e demônios. Esta pessoa amarrada com tanta coisa ruim que vieram dos avós e tataravós e pais. Liberta esta alma. Ouve a voz desta avó, desta tia, desta mãe de criação, desta moça, desta pessoa desempregada e aflita, desta pessoa abandonada, traída. Ouve a voz dela e tenha misericórdia. O Senhor ouviu a oração do povo em Gósen, no Egito. O Senhor chamou Moisés, o Senhor deu revelações a ele, e nós estamos aqui para despertar a fé destas pessoas, para que a fonte das lágrimas da dor se seque e haja um milagre. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, o óleo, a água, o óleo, a caneta, travesseiro, os remédios, que todos sejam abençoados pela minha fé, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. Vem estar conosco amanhã na Catedral, na sede. Vildiar Alcântara. Entra no YouTube em minha página. Se inscreva, compartilhe, faça seu pedido de oração, conte a bênção que você recebeu. Manda um Pix através do 71 código de Salvador, a chave é 9918-62232, o número do meu celular. Ou venha trazer a bênção em minhas mãos, para que eu possa liberar uma palavra de profecia. Damião já está ali conosco agora também. Deus vos abençoe. Compartilhe este programa. Compartilhe. Para que o povo saiba que o Senhor precisa ser o centro e não as beiradas da nossa vida. Meu abraço. Shalom.